Marcos Mion, aqui na revista Autismo, para conversar com a gente. Pela primeira vez, a gente vai fazer uma entrevista. Eu estou super feliz com esse momento. Marcos, super obrigado. Eu te agradeço, Paiva. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. E parabéns você pelo trabalho que você faz, incansável. Um trabalho, uma luta diária para conseguir levar informação sobre autismo para tanta gente. Para mim é um prazer poder estar aqui contribuindo com o seu trabalho. Eu queria que você falasse como é que foi esse processo de você suspeitar que o Romeu tinha algum atraso no desenvolvimento e chegar num diagnóstico de autismo, que é a realidade de muita gente hoje nesse país. Logo no nascimento do Romeu, minha mãe já me puxou de lado e me deu o alerta. Falou assim, eu acho que tem alguma coisa. Para mim, isso foi a mesma coisa que ouvir que seu filho é a coisa mais linda do mundo. Para mim não fez nenhuma diferença. Mas o Romeu nasceu com algumas complicações. O autismo veio só depois. Ele teve uma luxação congênita, que é um problema ortopédico, e o diagnóstico realmente só foi feito quando o Romeu tinha, acho que 7 anos, 7 ou 8 anos. Então, a gente já trabalhava, entendeu? Não é que a gente só começou a trabalhar depois do diagnóstico. Por isso que eu falo que minha história Você não esperou um papel, um laudo para iniciar todo esse processo, né? Isso foi só mais uma etapa Exato. em algo que você já tinha começado. Por isso que eu falo que eu não sou exemplo, porque o diagnóstico veio anos depois, mas a gente já estava trabalhando desde que ele tinha um ano e meio. Recomendo o diagnóstico sempre o quanto antes, mas eu tenho que ser sincero na minha resposta. E na minha vida, o diagnóstico realmente veio só, nossa, muito tempo depois, porque nós já estávamos trabalhando desde o início, para deixar isso muito claro, para não servir de exemplo. Ninguém fala assim, você não estava esperando. O Mion falou que só pode tirar o diagnóstico quando tiver 8 anos de idade. Não, pelo amor de Deus, eu conto a sinceridade da minha história. Quanto antes vocês tiverem o diagnóstico, melhor. Essa mensagem é super importante, Mion. Deixa eu até fazer um jabá do meu livro aqui. Não espere, haja logo, o nome do meu livro. É justamente por isso. Não vai esperar um diagnóstico, esperar um laudo. Porque se você não tem um lugar, né, para uma base para partir, assim, também existe muita informação errônea na internet, né? É um tanto quanto delicado, mas se você tem perfis sérios, sabe, perfis que, como o seu, como a Autismo, a rede social que você faz, sabe, começa a seguir a revista Autismo, dá para você ganhar uma base e se autocapacitar enquanto você não consegue encaixar seu filho numa política pública, tá? O importante é não ficar parado. Eu acho que a minha postura perante, sinceramente, a minha indiferença à situação do Romeu e como eu levo isso hoje em dia, está ajudando muito para mudar o shift, que é a forma que as pessoas encaram o autismo. No começo, logo que eu tornei pública a situação, eu recebia muitas mensagens lamentando, triste, com tristeza, de uma forma pesada. E hoje, cara, por incrível que pareça, mudou, e mudou muito. A maioria dos recados que eu recebo são de pais e mães felizes, pais e mães que tiveram a aceitação da situação de uma forma muito positiva e muito simples. De certa forma, eu falo isso com muita humildade, cara, pelo amor de Deus, eu falo isso com muita humildade, mas pelo holofote que eu coloco na situação, eu ouço muito as pessoas falarem, poxa, eu descobri que meu filho é igual ao do Marcos Mion. E, cara, a relação dele com o filho dele é tão incrível, eu também sou abençoado. E eu ouço tanto essa frase hoje, pai. Então, essa mudança de foco e de approach é uma enorme. Quando eu falo que é um presente, eu considero que é o maior presente que Deus poderia me dar. Foi me dar a honra de ser guardião de um anjo na terra. E eu falo anjo. Eu sei que tem um monte de autistas que não gosta, tudo bem. Cada um faz o que quer, cada um fala do jeito que quer. Eu encaro dessa forma os autistas da categoria, do nível do meu filho. Eu considero que são anjos porque eles não trabalham com palavras, eles trabalham com amor. Eles trabalham com coisas etéreas. É diferente de um autista leve, de um Asperger, que conseguem argumentar, que conseguem falar, que conseguem se defender, que tem voz ativa. Meu filho e inúmeros autistas não têm, e o efeito que eles causaram na vida, na minha e de todos que o conhecem, é o efeito de um anjo. É uma pessoa que cai, ilumina e muda a vida de todos ao redor.
essas pessoas iluminam as outras e é um efeito assim, cascata de amor, de pureza, de rever os conceitos. Então eu falo, sim, meu filho é um anjo, eu sou a voz dele, ele não consegue lutar pelos direitos dele, ele não tem o cognitivo desenvolvido o suficiente para bater o pé, para falar o que ele quer, falar o que ele pensa. Não, ele age 24 horas baseado em sentimento, em amor, em decepção, em alegria, em tristeza. É uma coisa muito pura. E quando a gente fala de uma coisa muito pura, a gente obviamente pensa e faz o link com anjos. E é bom poder falar isso, porque eu sei que existe um movimento enorme e eu nunca tinha. E eu sei que esse movimento muitas vezes vem contra mim. Eu sei que eu virei meio que a referência de ver o autismo com positividade. E de falar, de chamar de anjo, de falar que é um anjo, de mostrar que é um anjo, de falar que a minha vida só melhorou por conta do autismo. Muitas vezes as pessoas acham que é um autismo café com leite, assim. Ah, porque você tem dinheiro para fazer terapia, porque você tem dinheiro para tirar o seu filho do país. Ah, o autismo que você vive não é o autismo que a maioria do povo brasileiro vive. Eu ouço isso muito. Quer dizer, eu não ouço, né? Ninguém nunca chega para mim a falar isso, mas eu sei que essa história rola para cá e para lá, Chega em você, né? Chega em mim através da Fátima, da Berenice, das pessoas que eu tenho muito próximas a mim, assim. Mas, cara, eu bato muito nessa tecla e vou bater sempre. É óbvio que eu sou privilegiado, tenho condições de dar o melhor para o meu filho e exatamente por isso eu me imponho a obrigação de lutar por todos os autistas. De nada que você faz na sua vida que beneficia só você ou os seus vale a pena, você tem que beneficiar o maior número de pessoas possível sempre. Isso é um lema da minha vida. Então eu poderia só cuidar do meu, cuidar da minha vida e pronto. Mas não, eu estou lá batalhando constantemente. E então, voltando à questão do meu privilégio, sim, eu posso dar o melhor para o meu filho, eu dou o melhor para ele, por isso mesmo que eu busco ajudar o máximo de pessoas possível, mas independente da condição financeira, o autismo não muda. Eu não posso chegar e pagar para alguém e tirar ou evoluir. O autismo é autismo. Sabe, a genética que funciona é igual para qualquer um que recebe diagnóstico. Não tem menos, tem menos ou mais a questão dos níveis, mas você não pode ter uma impressão de que é café com leite. Não. Se eu quiser fazer um relato de sofrimento, de dor, de desespero, meu amigo, eu preciso de meio segundo para começar. Você escolheu a positividade. Exatamente. Esse é o ponto, pai. Esse é o ponto. Ontem eu passei 10 minutos tentando explicar para o Romeu como pendurar a toalha no gancho, porque eu não quis fazer por ele, eu quis fazer ele entender. Agora, se a gente quiser contar essa história, poxa, um menino que vai fazer 16 anos não consegue ter o cognitivo para entender que pendurar a toalha no gancho, como pendura uma toalha no gancho, eu posso contar a história. Tem todos os dias, cara. Tem todo dia, assim. A minha dificuldade como pai é igual a de todos os pais. E a dificuldade dele de evolução é igual a de todos os autistas, independente se a gente está no Brasil, se a gente está nos Estados Unidos, onde estiver. Óbvio que as terapias ajudam, mas a essência é a mesma. E como eu falei, tudo que eu construí na minha vida, sem o Romeu, não teria conseguido. Eu era muito egocêntrico, cara. Eu era muito voltado para mim. Você foi lapidado por ele. Sem dúvida, assim. Foi me dada a chance de me lapidar. É uma opção também, né? Exato, porque para muita gente recebe autismo ou qualquer situação diferente na vida que eles tinham planejado e optam em desistir. A gente sabe que o número infelizmente, né, o número de homens, de pais que vão embora quando a família recebe diagnóstico de autismo ou de qualquer outra deficiência é gigantesco. Virar as costas e ir embora é muito fácil, é muito simples. Você vira as suas costas, sai, não tem que lidar mais. E eu falo isso sempre, porque se essa mensagem chegar a algum homem que foi embora, volta, meu amigo, porque ainda dá tempo de você honrar a sua vida, honrar a missão que Deus te deu, o propósito que Deus te deu, sua família está lá, seu filho, sua filha estão lá. Mion, como que foi a decisão de tornar público isso? Porque assim, você podia estar levando sua vida sem contar para ninguém que seu filho tem autismo, do jeito que você falou, cuidando dele e sem pensar nos outros.
e levando dentro da sua privacidade, e tá tudo certo, tá tudo bem se alguém faz isso, não tem problema, é uma escolha. Como é que foi essa tomada de decisão de falar, eu vou tornar isso aqui público, eu vou me expor, eu vou expor minha família, para poder trazer essa positividade, para trazer essa empatia até mesmo com a sociedade? Essa parte foi difícil. Tudo que para mim foi muito fácil na aceitação, na adaptação da minha vida, de entender assim qual era o propósito de Deus para mim, a parte de tornar público foi muito difícil. Por quê? Por medo. Medo, cara. Medo. A gente não tinha ideia como as pessoas iam receber. Não deixa de ser uma exposição grande de um filho, né? Que é o ser do qual você mais tem amor, proteção. Só que, e assim, o que é importante falar, né? Naquela época, cadê os exemplos? Cadê? Não tinha, cara. Não tinha. E aí, de novo, eu falo com toda humildade do mundo, mas não tinha um Marcos Mion que tem não sei quantos milhões de pessoas seguindo para falar tão abertamente e claramente sobre autismo. Eu procurava, não tinha ninguém. E eu falava, meu Deus, até parece que o autismo começou comigo, né? Eu sou o primeiro artista que teve um filho, eu tenho um parente autista. Não é possível, cara. Onde estão essas pessoas que dão um passo à frente, que falam sobre, que trazem informação, que trazem representatividade? Não tinha, cara. Mas chegou um momento que eu conversei com a minha mulher e a gente meio que cansou de viver de uma forma encenada. Não é encenada também, era escondida. A gente era muito moleque, né, cara? Eu e a Suzana, a gente era muito moleque. E parentes falavam, não, você tem que preservar o Romeu. Você já tem uma exposição muito grande. Se fazerem dele um alvo de bullying nas redes sociais, tirarem sal, botarem na cara dele, não sei o quê, e virar uma... Isso pode destruir o psicológico dele, isso pode destruir a alma dele. Mas chegou um momento que eu conversei com a Suzana, conversei com meus pais, com meus sogros e falei, eu tomei essa decisão. Eu tomei essa decisão porque eu sinto no fundo da minha alma que é o meu propósito. Eu e o Romeu, nós somos uma dupla muito forte. E eu sinto que eu trabalhei, tenho 22 anos de carreira, de comunicação, com um microfone na mão e um engajamento gigante, um poder de megafone muito forte, para ser a voz dele, para ser a voz de milhões de autistas. Para mim é muito claro isso ficou muito nítido e pelo meu trabalho se comprova. E eu sempre estava com o Romeu do meu lado, né? A vida inteira, no colo, bebezinho, ele sempre está comigo, sempre está em primeiro plano. Nunca, nem passou pela minha cabeça esconder ele, de forma alguma. Então, mesmo com as dificuldades, ele sempre estava lá, do meu lado, mão dada de frente e tal. Hoje ele é, graças a Deus, muito bem desenvolvido socialmente. Muito, muito. Mas nem sempre foi assim. Pessoas que já cruzaram comigo em inúmeros lugares devem ter uma imagem do Romeu se debatendo, gritando no chão, eu fazendo uma contenção, contendo ele, tentando, sabe, acalmá-lo e puxa para cá, leva para lá. Tenho certeza que muita gente já viu isso e tem essa imagem guardada em algum lugar. Isso nunca me impediu de estar lá com muito orgulho, mas muito orgulho do meu filho, o amor da minha vida, o maior amor da minha vida, meus 3 filhos e minha mulher, de estar lá o tempo inteiro com eles. Então uma coisa puxou a outra, pai, entendeu? E chegou uma hora que assim, não dava mais para ficar escondendo, eu não queria esconder, existia uma pressão, o medo era grande porque eu não sabia como as pessoas iam reagir, mas cara, para minha surpresa e pela glória de Deus, assim, para mostrar o poder de Deus, eu escrevi um texto que eu publiquei no meu Facebook, que até hoje é o meu texto mais replicado, assim, de tudo que eu já escrevi e fiz, falando, explicando, eu lembro, contextualizando. Esse texto depois saiu em outros veículos maiores, grandes, e ele virou meio que um símbolo, esse texto. E eu e minha família, né, obviamente, eu e minha mulher, meus pais, meus sogros, nós tivemos apenas amor jogado de volta pra gente. E não é mandado, é jogado mesmo, assim, foi assim, ó, plau, foi uma onda de amor, assim, de acolhimento, de alento, de abraço, que, cara, aquilo deu uma paz muito grande pra gente, muito grande, muito. E aí eu falo, você gosta do meu filho, gosta das coisas que eu faço com ele, dos posts, não adianta gostar só dele,
Você tem que gostar de todos os autistas. Você tem que gostar da causa autista. Qual foi a primeira lição que você acha que o Romeu te ensinou, Mion? Porque imagino que ele ensinou muitas, que ele mudou muito sua vida, mas primeira lição, o que você acha ali que marcou ali que você fala, caramba, aprendi isso com o Romeu? Tem uma coisa que eu vou te falar assim, não é nem a primeira lição que eu tive com o Romeu, mas é uma lição que eu tenho todos os dias. Todos. Todos os dias eu tenho que passar por cima de mim. Todos os dias eu tenho que parar qualquer coisa que fosse importante para mim, para escovar o dente dele, para dar banho nele, para trocar ele, para ajudar ele no banheiro, para ajudar ele nas coisas poderiam ser as mais corriqueiras para a maioria das crianças de 15 anos de idade. E você ter essa responsabilidade te faz ver as coisas de uma forma muito diferente, muito mais altruísta, faz você ver que o foco não é você, o foco não pode ser pessoal, o foco tem que ser o próximo, sempre tem que ser o próximo. Então, eu tenho que todos os dias fazer o exercício de, seja qual for a loucura que eu estou vivendo na minha vida profissional, quando eu vou falar com ele, ou quando eu vou lidar com ele, eu tenho que ser amor. Você conviver com uma pessoa que exige que você seja amor todos os dias, várias vezes por dia, sem dúvida nenhuma é o seu maior professor. Não é uma vida cor-de-rosa o tempo inteiro, né? Que Claro. não é porque você é o Mion que você não fale, que você não tente em algumas vezes se comunicar e tá na mesma sintonia que ele e não consegue, né? Nós somos falíveis, você também é, né? Com mais 2 crianças, mais a esposa, mais 3 cachorros, agora 4 cachorros, mais os trabalhos, mais a vida, mais os programas, é uma loucura, não tem como. Você conseguiu aí, com a sua visibilidade, conseguiu a aprovação aí de 2 leis em prol das pessoas com autismo, né? A lei da identificação do CIPTEA e a lei da inclusão de perguntas de autismo no censo. O que te motivou a ir para esse lado, a falar assim, poxa, eu posso contribuir dessa maneira? Cara, em primeiro lugar, faço questão também de ressaltar que eu não consegui isso sozinho de forma alguma. Eu estava lá junto com ativistas, mães, pais, com décadas de trabalho em cima disso a mais do que eu. O que eu tenho muita honra de somar ao trabalho dessas pessoas. A gente volta para a questão do propósito, Paiva. Não adianta, não preenche a minha alma saber que eu dou para o meu filho o melhor e vejo milhões de pessoas não conseguindo as mesmas condições para os seus filhos, e eu sei o que essas pessoas passam. Eu faço tudo o que eu posso, mas eu tenho aqui, claro, para mim, a prova e evidência do quanto a nossa causa está no escuro, cara. O quanto as pessoas precisam de ajuda. Instituições, ONGs, pessoas, famílias. É desesperador, cara. E aí, pensando em como eu conseguiria ajudar mais pessoas, eu enveredei para o lado da política pública, com influência da Fátima Decuan, com influência da Berenice Piana, que são as pessoas que eu considero minhas mentoras no autismo, são as pessoas com as quais eu vou consultar sempre. Graças a Fátima existe a comunidade pro autismo no Facebook, que eu considero sim, que traz tanto benefício quanto uma lei federal, porque são mais de 260 mil pessoas lá sendo beneficiadas com carinho, com informação diariamente. Os livros que eu escrevo, os casos, os textos, as colunas, e isso chega a milhares de pessoas. E aí sim, chegamos às leis de fato. Eu vejo aqui pessoas que eu admiro tanto, que estão batalhando por essa causa há décadas, tendo que fazer piquete, gritando, fazendo, como é que fala, passeata na porta do Planalto, e não são convidados para entrar, e eu consigo, eu vou representar essas pessoas. E é muito bom eu poder falar isso, porque eu faço questão de corrigir isso sempre quando as pessoas falam, você conseguiu fazer as leis serem aprovadas. Eu fui um instrumento no meio de toda essa movimentação
Deus quis que eu estivesse ali naquele momento. Mas eu sei que eu estava representando estava representando todo mundo, toda a comunidade. Tanto que, antes de eu ir, eu pedi uma lista para a Fátima e para a Berenice de pessoas com as quais eu deveria falar. Eu conversei com um monte. Conversei com pessoas que eu sei que fazem grupos para falar mal de mim, que fazem memes, etc. Fui atrás dessas pessoas e falei, eu estou indo lá, eu quero representar você, quero saber o que você pensa, o que você quer. Eu estou falando especificamente sobre a lei do censo. Você quer ou não que os dados sejam incluídos no censo? Porque eu não estou indo lá para mim, eu estou indo lá pela comunidade. Na pré-reunião, onde estava ainda o Mandetta, que era ministro da Saúde, estava o ministro da Educação, estava uma mesa grande. Chegou-se à conclusão de que era melhor não incluir a coleta de dados sobre autismo no censo. Por isso que eu acho que é uma história que vale a pena contar, para até quem tem algum tipo de dúvida sobre o meu engajamento com a causa, essa história tira qualquer dúvida. Estava certo entre todos, e eu confesso, eu também já tinha cedido, porque eles tinham me prometido outras formas, que eu não vou lembrar agora as siglas para conseguir essas pesquisa pela PNAD, esse tipo de outras, não é? Exato, exatamente. Eram as PNADs. E eles queriam me convencer de que essa era a forma. A presidente do IBGE era muito a favor. Talvez fosse mais rápido, uma frequência maior. Cara, até. Na teoria era perfeito. Mas, irmão, eu falei desde o começo, eu não fui lá para representar a minha vontade, eu não fui lá para representar o meu filho, eu não fui lá para negociar da forma que eu achava que era o melhor. Então, quando a reunião chegou no gabinete, o presidente olhou para mim e falou assim, o que você veio fazer aqui, meu? Eu falei assim, eu vim aqui representar os milhões de autistas do nosso país, famílias, mães que são colocadas na sombra, que não têm voz, que não são ouvidas, porque a gente está aqui com um projeto que foi aprovado, que é incluir os dados sobre autismo no censo. Aí ele olhou para mim e falou, as mesmas pessoas que estavam naquela reunião foram para o gabinete. Todo mundo que estava concordado, né, em não colocar no censo. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você quer? Sim ou não? Foi exatamente assim. E aí, irmão, eu mesmo já tendo sido convencido por todos eles, lembrei de todas as conversas que eu tive com todos os líderes de ONGs, de instituições, ativistas. Não teve um, Paiva, que falou para mim que não queria o censo. Todos, e absolutamente todos falaram, a gente quer estar no censo, porque a gente quer ser enxergado, porque a gente acha que mesmo que o censo seja arcaico, já vai ser uma forma de nós sermos vistos, de uma causa nossa ser abraçada, de uma lei ser sancionada, a gente quer. Não teve um que me falou o contrário disso. Então, naquele momento, por mais que eu já tivesse sido convencido por eles, eu olhei para o presidente e falei assim, se você quer, eu lembro perfeitamente, eu falei, se você quer tirar essas mães da sombra, esses pais do desespero, do anonimato, você vai sancionar essa lei agora. Aí ele falou, então tá feito, me dá a caneta. Assinou e falou, próximo assunto. Então, é a maior prova de que eu não consegui isso sozinho. Quem quis isso foram todas as pessoas com as quais eu conversei antes, e eu fui apenas um instrumento para a realização delas. E depois teve a Lei Romeu Mion, essa sim eu tive um envolvimento direto assim e maior, porque era uma vontade minha, não que a lei fosse batizada em homenagem ao meu filho, mas a carteirinha era uma vontade minha muito, muito grande. Mion, você tem consciência da importância assim, de você ser a pessoa com a maior visibilidade hoje no Brasil que fala sobre a causa? Eu tenho noção da responsabilidade, muito, total. É uma responsabilidade que está comigo todos os dias. Por isso que eu tomo muito cuidado para sempre quando eu vou me posicionar, quando eu vou falar, eu estar embasado, eu saber que eu estou representando milhões de pessoas. Por isso também a questão da positividade, a questão de encarar o autismo como uma bênção, porque já é difícil para as pessoas receberem o diagnóstico. E o meu envolvimento na causa diariamente
E eu tô falando assim, não só viver a causa, né? Porque eu vivo 24 horas, mas me envolver de fato em colocar minha equipe para me ajudar a criar conteúdo, a ter a comunidade pro autismo, a ser essa referência e então, por exemplo, tá na Netflix agora, e aí eles me terem como uma referência para esse tipo de assunto, não só a Netflix, mas todas as grandes empresas me buscarem para falar, isso aconteceu muito. Aconteceu agora mais recentemente com a Netflix. A gente vai fazer a tradução daquela série que chama Love in the Spectrum, eu acho, que é uma série maravilhosa, que fala sobre relacionamentos. Australiana, né? Exato, e eles vão fazer a tradução em português. Eles são tão cuidadosos na Netflix que eles me chamaram pedindo a indicação para alguém do espectro acompanhar a dublagem para dar o tom certo, para dar a narrativa certa. Então, e aí, obviamente, eu chamo as pessoas que eu conheço, que eu confio, tal. Eu chamei a Kênia, que inclusive trabalha comigo na comunidade pro autismo. A Kênia é a primeira autista adulta que eu converso numa base assim frequente, quase que diária. Mas eu tenho noção, eu sabia que isso ia acontecer desde o início. Tem um preço, né? Tem um preço, claro que tem um preço. Tem um preço, a gente sabe, a comunidade autista sabe que eu sou caçado, assim, por muitos ativistas autistas. Isso, existe um preço, assim. Pô, existem pessoas que falam, por exemplo, eu já ouvi uma coisa do tipo assim, você fala sobre autismo para ficar famoso. Eu falo, gente do céu, pelo amor de Deus, além dos meus 20 e tantos anos trabalhando na televisão, a última coisa que batalhar pela causa do autismo me traz fama. Sabe, o que ela me traz é propósito. Cara, os vídeos de menor engajamento que eu faço na minha rede social são os que eu falo sobre autismo. São sempre os menores, assim. O autismo me dá propósito, é isso. E aí, nessa super exposição sua, você também acaba lidando com super dificuldades em alguns momentos, eu imagino, né? De pessoas poxa, o Mion fala, como você já citou, chama de anjo azul, eu sou um autista adulto, eu não tenho nada de anjo e não quero ser chamado assim, ou infantiliza, ou enfim, ou fala que o autismo é uma bênção, e aí tem pais que talvez tenham uma situação muito complicada e não conseguem entender essa positividade sua e volta contra. Enfim, a comunidade do autismo é complexa, né? Então, eu imagino também que você deve enfrentar isso aí, também potencializado aí muitas vezes, né? Eu não quero destaque. Eu não quero ser uma pessoa influente no meio autista. Eu não batalho para isso. Eu batalho para disseminar informação. Eu trabalho para ajudar as pessoas, os pais, as mães, os autistas. Eu trabalho para colocar a nossa causa no holofote para a gente conseguir leis, para a gente conseguir políticas públicas, para a gente conseguir respeito para os autistas. Então, em relação a essas situações que você falou, não chegam até mim. Eu sei que existem, mas eu estou aberto a conversar com qualquer um sempre, porque eu realmente acredito que a nossa luta não é interna, a nossa luta é lá fora. A gente não pode perder energia aqui dentro. Porque você fala que é anjo, eu falo que não é. Não interessa. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falei muito tem um negócio gigantesco que nos une, que é o autismo. E tem alguns detalhezinhos que nos separam. Cara, vamos pelo que nos une, né? Isso. Que é enorme. Né? Isso, pelo amor de Deus. O espectro é enorme. Não interessa, fala que é anjo, não é anjo, é isso. Não interessa, irmão. A gente tem que estar unido para batalhar contra o preconceito que vem de fora, cara. Você já deu um spoilerzinho aí de Netflix. Você acha que tem mais algum projeto futuro que envolva você e autismo? Que você pode contar para a gente? Alguma ideiazinha lá para frente ou não? Tudo que eu faço tem autismo envolvido de alguma forma, cara. Então, desde as coisas pequenas até as coisas grandes, sim, tem projetos. Eu, infelizmente, não posso falar ainda, porque esses projetos são assim, eles às vezes demoram anos para realizar, mas tem muita coisa. E vocês vão ficar sabendo, claro, com certeza. Super, super obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras, pela sua dedicação à causa, e estar aqui com a gente batendo esse papo que foi ótimo. Não tenho como agradecer mesmo, viu? Fico feliz demais também, muito cara. Obrigado. Fico feliz demais. Obrigado você pelo trabalho todo que você faz, porque é um tema
eu entrei em temas tão delicados que eu nunca falei publicamente antes, né? Sempre ficava entre o meu núcleo, assim.